todos! Bem-vindos à nossa live de hoje. Gente, retornando o livro Jesus no Lar com a minha mãe Marinês Lianê. Fizemos aí um períodozinho de recesso e agora retornando com as lives todas as quintas-feiras às 16 horas com essas 50 mensagens lindas. Hoje nós ouviremos a explanação da minha mãe, sobre o capítulo 12, a mensagem número 12, os descobridores do homem. Então, vamos chegando, vão dizendo seu olá, sejam muito bem-vindos. E nós estaremos juntos daqui para frente todas as quintas-feiras novamente, com esse retorno lindo que tanto nos acrescenta com essas mensagens, aguardando a minha mãe chegar aqui no Instagram, para que ela participe da live conosco. Gente, parece uma coisa assim impressionante. Já fizemos 11 mensagens desse livro, depois do livro Sinal Verde, que nós concluímos as 50 mensagens. E agora nós estamos aqui nessas mensagens maravilosas, que fala sobre Jesus no Lar. Minha mãe já veio chegando, gente, que coisa linda, visualizando. Olha lá, Letícia Costa, querida, muito bem-vinda. A minha mãe já está entrando aqui conosco. Bem-vinda, mãe! Bem-vinda! Que delícia! Para o nosso retorno dessas lives lindas. Verdade. Às quintas-feiras, às 16 horas, 12ª mensagem hoje, os descobridores do homem, e eu tenho certeza que vai nos acrescentar em muito. Estou esperando aqui, nós já estamos com a Letícia Costa, que é o perfil Ateliê Letícia Costa. Seja muito bem-vinda, minha querida, para essa explanação que sempre nos enriquece. Pessoal, mãe, eu vou... Maria da Graça, Galete, gratidão, querida, pela sua presença, que felicidade. Enquanto o pessoal vem chegando, mãe, vai dando aí as boas-vindas, eu vou compartilhar nessa flechinha a live. Cada um que entrar, vou pedir para compartilhar também, convidando as pessoas para participarem dessa live. Já estou fazendo isso aqui no Instagram, enviando para o maior número de pessoas que o Instagram me autoriza aqui, para que essas pessoas se recordem de que já estamos aqui no nosso horário da live de hoje, para essa mensagem, e que todos saibam do nosso retorno, para essa... lá, já mandei para o pessoal, é isso aí. Bem-vinda, Maria da Graça, minha querida, com muita felicidade que nós te recebemos aqui na live de hoje, nesse desafio. Isso. É isso aí. Ô, mãe, vê se a senhora consegue girar o celular um pouquinho mais para a senhora ficar mais enquadrada. Está sobrando muito espaço aqui na sua cabeça. Um pouquinho, não se preocupe se não der certo. Gente, eu não sei para vocês, mas a minha mãe tá travada para mim aqui. A internet da minha mãe travou. E para vocês? Agora melhorou. A sua internet estava travada. Tá ótimo, mãe. Alguma coisa aconteceu que a senhora ficou travada para a gente aqui. Tá bom. Não sei se foi a sua internet, se foi algum dedo que a senhora bateu na tela. Muito baixa ainda, menina. Mas tá bom, não vai atrapalhar, né? Porque às vezes aí some um pouquinho, sabe? Na hora que o vídeo ficar pronto, vai cortar essa parte aqui de baixo, corta um pedaço de cima e corta um pedaço de baixo. É só por isso. Mas tá ótimo assim. Peraí, maravilha. Então tá. É isso aí, mãe. Então seja muito bem-vinda para o nosso retorno aqui dessas lives. Que a senhora seja bastante amparada, intuída,
e que a senhora possa contribuir com todo o seu conhecimento, com todo o seu amor, seu carinho e dedicação nesse processo da educação da alma, dessa nossa reestruturação e crescimento espiritual. Então, a senhora fique à vontade, que nós estamos aqui para ouvi-la com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. Então, tá bom. Então, vamos, assim, nos ligar, né, à espiritualidade superior, para que a gente aproveite essas lições que Jesus está nos oferecendo. Então, hoje, nós vamos fazer a live Os Descobridores do Homem. É a lição 12 do livro Jesus no Lar. E nós sabemos, né, que Jesus se encontrava realmente com os seus seguidores, né, com os seus apóstolos, na casa de Simão Pedro, e lá ele se encontrava realmente quando ele cita esta lição. Eles estavam lendo, na realidade, alguns trechos da história de Jó, que versava acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Então, o que eu achei interessante? Eu fui lá na Bíblia Sagrada e fui buscar a história de Jó, porque tem, na Bíblia Sagrada, tem exatamente a história de Jó no trecho do Velho Testamento, no capítulo 1, no versículo de 6 a 22. Então, são várias páginas dessa Bíblia Sagrada. E eu achei, assim, interessante, né? Porque eu fui procurar nesse índice. Então, o que eu vou falar para vocês sobre a vida de Jó são palavras que, dentro da doutrina espírita, a gente talvez não usasse, mas é da Bíblia. E eu acho que eu fui bem autêntica. Então, eu fui contar a história do Jó pela Bíblia. Então, eles dizem o seguinte, que essa história é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E ela tem fatos tão importantes que elas devem servir de exemplo para nós. Para a gente, na realidade, pensar em certos problemas que às vezes não nos ocorrem. Então, começa assim a história do Jó. Né? Olha, vocês vão achar assim até estranho. Os anjos procuraram Deus para conversar e o Satanás foi também. Então, isso já nos mostra que Deus é Pai de todo mundo. Ele recebeu todos, os anjos e esse Satanás. E ele, Deus, quis saber do Satanás por onde ele andava. E ele falou que ele ia dar uma volta pela terra. Então Deus comentou com ele, você vai na terra? Vou. Lá está um homem chamado Jó, que é muito fiel a mim. O Satanás desconfiou e ele fez o seguinte comentário: porventura, você não colocou ao redor dele um muro de proteção? Porque você só o abençoa. É por isso que ele é fiel a você. Se eu tirar dele tudo que ele tem, eu tenho certeza que ele vai lançar em seu rosto toda a maldição. Ele é interesseiro e faz coisas horríveis. Deus então falou: tire tudo que ele tem, mas não toque nele, e verá que ele continuará a ser fiel a mim. Bom, o que o Satanás fez? Ele foi para a terra e, logicamente, ele começou a atacar tudo que estava ao entorno do Jó.
Ele matou todos os seus servos, ele matou os seus animais e, por fim, ele matou também os 10 filhos de Jó que se encontravam reunidos, né, tomando vinho, comemorando, porque dos 10 filhos, eles escolhiam cada dia fazer uma confraternização na casa de um deles. E esse dia estavam todos na casa do filho mais velho. Aí veio um tufão lá do deserto, muito forte, e derrubou a casa em cima dos 10 filhos reunidos. E eles morreram. E sempre tinha um servo que ficava vivo para poder avisar o que estava acontecendo. Então foi uma coisa atrás da outra. Veio avisar que morreram uns animais, depois que morreram servos, depois que morreram outros animais, né? Então morriam assim, com um raio que caía, com um facão. É muito comprida essa história na Bíblia, né? Quem estiver interessado, é interessante mesmo da gente ler. Então, um Satanás, além de fazer tudo isso aí, ainda ele provocou em Jó feridas pelo corpo todo. Ia da sola do pé ao cabelo, ao alto da cabeça. E ainda Satanás procurou 3 amigos de Jó para que falassem mentiras sobre ele. Então, falando que ele tinha feito coisas muito erradas, que Deus o estava castigando por isso. Mas, ouvindo essa conversa do Satanás com esses 3 amigos do Jó, que deviam difamá-lo, o Eliú falou, não é verdade nada disso. Ele é um homem que nunca fez nada de errado. E ele é muito bom, ele sempre ajuda as pessoas. Então, aí ele continuou, a gente não pode entender por que Deus fez essas coisas ruins acontecerem para o Jó. Então, quem era o Jó na realidade? Então, Jó foi um homem íntegro e muito rico. Viveu na terra de Uz, a terra da Arábia, e viveu na antiguidade. Por isso que a história dele está no Antigo Testamento, está no Velho Testamento, né? Ele era justo, ele era temente a Deus, ele ajudava as pessoas pobres, as mulheres que tinham perdido seus maridos, as crianças que não tinham nem pai, nem mãe. Então, ele era uma pessoa realmente caridosa que se preocupava com o próximo. Era um homem bom, honesto, correto, íntegro. E ele tinha, assim, uma família muito numerosa. Porque na história está falando que matou 10 filhos dele, são os 10 filhos que ele tinha realmente. Eram 7 homens e 3 mulheres. Então, diante de todos esses problemas pelos quais passou, né, estava passando, ele continuou paciente, ficou firme na sua fé. Porque, na realidade, ele tinha discernimento da vida espiritual. Ele já era um espírito, logicamente, mais evoluído. Então, quando ele ia recebendo as notícias. Mas quando ele recebeu a notícia da morte dos seus 10 filhos, ele levantou-se, porque ele estava na casa dele com a esposa. Ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e caiu por terra. E se prostrou e disse, nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor levou, como foi do agrado do Senhor. E assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Então, diante de toda essa fatalidade, 3 amigos de Jó, de nome Elifaz, que era de Temã, Sofar, que era de Naamá, e
tinha ainda o terceiro deles, que era o Elifaz, que era aquele que conversou também, era o Baldá, né? Era o Baldá. Então tinha o Elifaz, tinha o Sofar e tinha o Baldá. Quando eles souberam de toda essa tragédia, eles foram até a casa de Jó. E lá é um pedaço assim muito comovente. Eles ficaram no silêncio completo durante 7 dias e 7 dias, respeitando a dor do Jó. Sem ninguém falar nada. Então eles nada falavam, porque eles viram a dor de Jó, né? Que amaldiçoou o seu nascimento. Então ele falou que ele não devia ter nascido. Mas quando ele falou isso, o que aconteceu? Seus amigos começaram a conversar com ele. Então, primeiro foi o Eficaz. Ele foi assim, ele repreendeu Jó e falou que para que ele, não fizesse mais aquilo. Então, eu vou ler o que ele falou, que está lá na Bíblia, e é uma coisa importante que mostra a personalidade do Jó. Então, ele diz assim, ensinaste a muito e deste vigor às mãos cansadas. Tuas palavras firmaram os que vacilavam e fortaleceste os joelhos trêmulos. Então, ele fala isso para ele exorta a fé em Jó. O que ele fala e que busca, ele vai buscar Deus novamente. E Jó comenta: Deus é sábio de coração e forte em poder. Aí veio o Sofar, que foi o outro amigo. E ele disse: se lançares fora de ti o aborrecimento, a iniquidade que está em tua mão, e a injustiça não existir em toda a sua casa, então poderá levantar o teu rosto sem mácula, e serás estável e não temerás. Também se esquecerá de tua miséria e lembrar-te-á dela como de águas passadas. Levantará sobre vós uma luz do meio-dia e nascerás como uma estrela. E aí vem o Baldá. O Baldá acusa Jó de presunção. Até quando, ele diz, direis palavras vãs? Entendei primeiro e depois falaremos. Depois disso, Jesus resolveu falar com Jó. E ele foi lá: ô Jó, por que acha que a culpa é minha? Se você nem entende como eu criei o céu e a terra, como você entenderá? Como você vai entender por que essas coisas estão acontecendo? E Jó respondeu: Deus, o Senhor tem razão. Eu não entendo de nada. E o Senhor é a pessoa mais poderosa do mundo. Jó se humilhou diante de Deus e fez penitência quando orava com seus amigos. Então, o Senhor o abençoou e lhe tornou em dobro tudo o que ele tinha antes. Curou sua doença, porque era uma doença que ninguém dava conta de curar, então curou a doença de Jó e falou que ele faria tudo isso porque Jó obedecia às suas leis. Ele continuou obedecendo às leis de Deus. E ele ainda teve, Jó, a oportunidade de ter 10 filhos novamente. E eram 7 homens. E as 3 filhas dele, lá na Bíblia consta que elas eram de uma beleza incrível.
as 3 meninas, né? As 3 moças. E tinha uns nomes assim, a primeira chamava Dia, a segunda chamava Cássia e a terceira Cornustíbio. Mas que nome estranho, né? Mas é assim que está lá na Bíblia. Então, Jó durou muito tempo. Consta na Bíblia que ele durou 140 anos. Então, ele viu seus filhos crescerem, ele conheceu os seus netos, ele foi até a 4ª geração. Então, ele conheceu os filhos dos filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos. Então, ele foi a 4ª geração. Então, Jó sempre dizia: Senhor, deu a mim. Então, o Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aceitaremos o bem dado por Deus. E o mal não vamos aceitar? Tem que ter algum motivo para que isso ocorra. Então, em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Ele não se revoltou com tudo que perdera, pois tinha confiança e fé em Deus. Sabia que estes acontecimentos tinham um propósito. Sabia que Deus estava no controle de tudo e que Satanás precisava que Deus autorizasse suas ações. Então ele entendia isso, que era uma coisa que ele tinha, pela qual ele tinha que passar. Então ele nunca blasfemou contra Deus. Então nós encontramos ainda na Bíblia, em Romanos 8, 28, que todas as coisas boas ou ruins operam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, isso consta também na Bíblia, né? Então, se nós analisarmos essa história, nós precisamos ter Jó como um exemplo pela sua paciência e pela sua fé. Ele sabia que Deus não lhe daria uma aprovação maior do que ele poderia suportar. Então, Deus é que controla a nossa vida. Não podemos duvidar disso nunca. E não é o destino, não é o acaso, não é o Satanás, não. Quem controla as nossas vidas é realmente Deus. Então, vamos pedir forças para suportarmos tanto o bem como o mal. Porque às vezes o bem a gente se desvia e cai. E o mal a gente precisa ter paciência e fé para saber que tem algum motivo para isso. Então vamos fazer realmente essa prece, esse pedido, porque é uma coisa assim, tão valiosa. Então a história de Jó foi ouvida com alegria e Jesus notou estas boas vibrações no semblante dos presentes. Então, todos aqueles que estavam reunidos na casa de Simão Pedro, que estavam lendo trechos da vida de Jó, estavam assim encantados, né? Porque era muito ensinamento realmente. E daí Jesus percebeu inclusive essas vibrações positivas, né? De amor no semblante de todos aqueles que estavam escutando essa história. E bem humorado, o que fez Jesus? Ele contou uma história. Então, essa é a história que é da lição 12ª. Então, ele diz assim: apareceu na velha cidade de Nínive, colonização que era de 6.000 a 2.000 antes de Cristo, um homem e que era profundamente dedicado a Deus. E os seus contemporâneos exaltavam, né, assim, tudo de bom que ele tinha. Então, ele, na realidade, eles tinham por ele um maior respeito. E eles, exaltando todas as suas ações, as suas figuras,
Os elogios a ele eram tão frequentes que essas informações subiram ao reino do Eterno. Os arcanjos pediram ao Todo-Poderoso que o transferisse para o céu. Porém, a divina providência, a divina sabedoria, pediu que ele fosse visitado na selva da carne, então, reencarnado, com a finalidade de verificar-se que ele efetivamente estava preparado para o sublime cargo. O Altíssimo, para fazer a devida pesquisa, pediu aos anjos educadores que tomassem as devidas providências, tudo aquilo que fosse necessário. Os anjos educadores, então, enviaram à Terra 4 rudes descobridores de homens santificados, cada um a seu tempo. Lógico que não vieram todos juntos, precisava ser analisado, medido, então cada um veio a seu tempo. Era a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Então vocês veem assim, é uma coisa assim interessante, né? E esses rudes descobridores de homens santificados, na realidade, eles efetuaram essas provas e que eram indispensáveis ao conhecimento deste homem, que recebia especial louvor. Então, a gente para assim para analisar, né? O que vai acontecer com a visita desses rudes auxiliares, né, desses anjos protetores. Então, em primeiro lugar, veio a necessidade. Então, a necessidade era invisível, lógico. Aproximou-se do grande crente, do grande devoto, e se fez sentir de vários modos. Então, a necessidade humana, nós temos que lembrar que é tudo que é indispensável e que é útil à nossa vida. Então, esse rude descobridor de homens santificados começou a agir dando ao pesquisado privação, obstáculos, doenças, abandono de entes queridos. Porém, o devoto a Deus, cheio de fé, compreendeu que a mensageira da necessidade era uma operária celeste e venceu-a mostrando-lhe cada vez mais firme nas suas virtudes. Aí veio quem? A segunda, não é verdade? O segundo descobridor de homens santificados, que era o dinheiro. Então vocês começam, analisa bem, a primeira, que seria necessidade, foi tirado dele, né? Muita coisa. Agora, o que fizeram com o dinheiro? Veja bem, acercou-se do homem, que era esse homem crente de Deus, e deu-lhe fartura na mesa, deu muitos recursos financeiros, uma posição social intensa. Mas o previdente aprendiz tinha caridade por seguir, afastando-se dos prazeres fáceis. Ele distribuiu moedas, ele, assim, além de distribuir essa moeda, ele distribuiu também posses em várias obras do bem. Com isso, conseguiu o equilíbrio financeiro e o reconhecimento de todos que o cercavam. Então, olha a história de Jesus. O primeiro foi tirado tudo, o segundo foi dado tudo a ele. E a prova do dinheiro, prova muito difícil. E ele reagiu dentro daquilo que estava dentro do coração dele.
Aí, então, após vencer essa primeira e essa segunda prova, então, o que veio? Veio o poder, que representa a capacidade de se fazer algo, né? Ou de ter a posse de mando. Então, o poder deu-lhe ampla e brilhante autoridade. Porém, o homem devoto do Senhor recordou-se que a vida, com todos os dons e honrarias, é simples empréstimo de Deus. Então, olha que coisa linda isso aqui, né? Nada é nosso realmente. É nosso enquanto nós estamos aqui na Terra, porque quando nós partimos para a espiritualidade, nada levamos. Então, com isso, usou o poder. Quem que usou o poder? Este homem devoto do Senhor. Ele usou esse poder. Só que lhe fora dado com, assim, na certeza de que ele teria que provar o que ele faria com esse poder. E ele foi assim, usou com esse poder com brandura, educando a todos que o rodeavam por meio de instrução, por meio de trabalho, e um trabalho bem orientado. E com isso, ele recebia em troca a obediência e a admiração do povo. Então, venceu mais esta prova. Sentiu-se confiante e feliz. Aí foi visitado, enfim, pela quarta prova, a cólera. A instrutora invisível, né, que ia fazer as análises, né, estava na vez dela agora, fosse a sondar-lhe a posição espiritual, conhecendo melhor aquilo que está dentro de nós. Os outros não veem, mas que a espiritualidade vê. Então, essa cólera, o que ele fez? Valeu-se de um servo fraco e ignorante e induziu a tocar no amor próprio deste devoto do Senhor. O servo, com isso, demonstrou desconsideração em assunto privado, que, embora fosse verdade, mostrava certo desrespeito a qualquer pessoa de seu nível social e indiscutível dignidade. Então, nós temos que lembrar que ele foi, assim, atacado, mas ele era um homem, assim, de uma dignidade indiscutível. Ninguém discutia isso, né? E ele também era uma pessoa de muito, assim, de muita responsabilidade. Mas, quando ele foi atacado, ele, na realidade, não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto. E o devoto se pôs a usar palavras esmagadoras, contundentes, ferindo familiares e servidores. Com esta reação, o devoto prejudicou as próprias obras, as próprias ações dele. Somente após muitos dias ele conseguiu se equilibrar, restaurando a tranquilidade. Então vocês veem o que é a cólera, né? E daí a cólera já havia conseguido mostrar seu íntimo e revelou sua fraqueza, sua arrogância, sua prepotência. Era a prova obrigatória para demonstrar maior aperfeiçoamento. Então, olha que coisa interessante, de todas essas provas pelas quais ele passou, aqui era considerada realmente a mais importante, a cólera. Ele teria que passar, né? E ia valer apenas daquilo que ele tinha dentro do coração dele. Então, a cólera foi lá dar notícia para o Senhor
que aquele filho, o devoto, matriculado na escola de iluminação, ainda necessitava de muito tempo na experiência purificadora para fazer parte das gloriosas vibrações da vida espiritual. Então, aí, o que aconteceu? Todos ouviram essa lição, né? E quando Jesus, então, terminou de contar essa história, os presentes deixaram assim transparecer no seu semblante curiosidade geral, porque era uma coisa que eles também achavam que não fosse tão importante assim. E eles não trouxeram à baila qualquer lembrança, qualquer ocorrência. Então, o mestre concluiu estampando no rosto sereno sorriso e fez o comentário. Então, este comentário de Jesus é o que tem que ficar calado dentro de nós. Eu vou ler o que está no livro e vou fazer assim algum comentário. Então, Jesus começa assim: quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras, que são os descobridores de homens santificados. E no caso aqui foi a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Então, a maioria desses religiosos, dessas pessoas crentes, né, que estão consagradas a Deus, perde a boa posição e aparentemente desfrutava dos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Então, agora Jesus, olha que interessante, ele falou da necessidade. Agora ele vai fazer uma abordagem sobre o dinheiro. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Aí ele faz a outra citação. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. Então, olha que coisa linda. Se ele vem com o poder, ele tem que lembrar que a maior missão dele é ajudar o outro, é encaminhá-los, é fazer com que eles cresçam, levantar aqueles que estão no chão, não pisar em qualquer. E agora, eu queria que vocês prestassem bem atenção nas palavras que Jesus fala sobre a cólera. Então, ele começa assim: e raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Então vamos lembrar que a cólera está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama os bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. Então olha a importância que era dada. Por quê? Porque a cólera está diretamente ligada com o nosso interior, com o nosso coração, com o nosso pensamento, né? Com a forma de olhar o próximo. Então é uma coisa muito importante. E nesse capítulo eles falam da paciência, da tolerância, da amabilidade, e citam em particular a cólera também. Então, o que faz, olha, essa cólera, quando nós não temos assim o equilíbrio, que deixamos ela transparecer. Quantas razões nós perdemos porque nós utilizamos
da cólera. Então, essa lição é uma lição assim, de grande reflexão. Né? Quer dizer, que nós sabemos que nós somos visitados por problemas, mas nós temos que entender que se somos visitados, Deus está sabendo. Está sendo uma necessidade da nossa vida, para que a gente aprenda e para que seja medido mesmo, para ver se a gente aprendeu. Né? Às vezes, nós agimos e depois analisamos as nossas atitudes e às vezes não nos agradamos com as atitudes que tomamos. Então, isso está tudo dentro desta parte importante, que é o nosso equilíbrio interior. Né? Então, o mestre, sorrindo, deu a reunião por encerrada, porque ninguém retomou a palavra. E que nós, né, dentro da nossa, assim, pequena sabedoria, mínima, mas que a gente reflita sobre essa lição e enxergue realmente que quando passamos por dificuldades, Deus está presente. Deus está sabendo. Porque nada acontece que Ele não permite. Há aqueles que estão sempre ligados à amorosidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus assim, ponha a mão sobre nós para que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas, estejam abertas. Que assim seja. Que assim seja. Que realmente essa lição possa calar os nossos corações, né, mãe? Transformando, assim, a nossa maneira, né, de conduzir a nossa vida, de sentir e perceber as coisas, lembrando que tudo é transitório aqui na Terra, que realmente nada nos pertence. Então, que a gente saiba realmente conduzir os nossos passos com esse desapego, que foi a oferta que Deus teve para Jó no exercício da sua evolução. Então, que a gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas é um caminho de ter uma nova percepção e de desenvolver a nossa alma. Então, vamos agradecer essa oportunidade maravilhosa, agradecer a todos que estão aqui, agradecer a senhora, a mãe, por ter se disponibilizado mais uma vez para estar aqui conosco, né, nesse momento tão lindo e contribuindo com esse seu saber, com as suas interpretações e orientações, segundo essa obra linda e com sua complementação, né, pela doutrina espírita de Jesus no Lar. Então, super beijo para todos. Mãe, beijo imenso para a senhora, para o papai, para todo mundo que está aí hoje com a senhora, para todos aqueles que nos ouviram, que ainda vão nos ouvir, né? É que isso vai ficar gravado, não vai? É isso aí. Vai ficar gravada e até quinta-feira que vem, às 16 horas, com a 13ª mensagem. Ele há de querer. Há de querer. Beijo, mames. Obrigada, amor. Tchau. Beijo a todos. Obrigada a vocês. Tchau.